Qual é a história do Dog Day de Poppy Playtime 3? Sim, muita gente tem me perguntado, pedindo para eu fazer um vídeo a respeito da história, do passado do Dog Day que apareceu em Poppy Playtime 3, né? E pelo jeito foi dessa pra melhor. Sim, muita gente me pergunta e parece que sim, o Dog Day realmente apareceu em Poppy Playtime 3 e morreu em Poppy Playtime 3. Só que ele tem uma história muito maior do que essa que a gente vê em Poppy Playtime 3, que não é contada de forma direta, mas de forma mais indireta, mais profunda, em diálogos, em fitas, em segredos, e eu procurei essas informações para passar aqui para vocês direitinho sobre a história e o passado do Dog Day e dos Smiling Critters também. E como muita gente me pediu, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, um vídeo especial pra gente falar somente do Dog Day, mas eventualmente eu vou começar a falar de outros assuntos muito mais complexos, porque um se esbarra no outro, mas eu prometo trazer um vídeo completo sobre esses outros assuntos que eu vou falar aqui no vídeo, como por exemplo, os objetivos do 1006, a tal Hora da Alegria e por que ela foi feita, e vários outros aspectos que fogem um pouco do Dog Day, mas que estão interrelacionados, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que, bom, sim, nós tivemos Bigger Bodies dos Smiling Critters, de todos os 8, inclusive, obviamente, do Catnap, beleza? Esses Smiling Critters provavelmente foram feitos justamente para ficar na área da Playcare, cada um com algum tipo de objetivo, cada um com algum tipo de trabalho dentro da Playcare, e eles até que deveriam se dar bem, eventualmente, inclusive, se reunindo, conversando entre eles e por aí vai, já que eles foram criados para serem amigos entre si. Entretanto, um sempre se destacou dos demais e parece que foi isolado de certa forma, inclusive do próprio grupinho, que é, logicamente, o Catnap. O Catnap foi um dos mais diferenciados porque ele era o único que tinha uma relação tão doentinha com o 1006, e isso desde quando ele era muito criança. Vale ressaltar que provavelmente todos os Smiling Critters eram crianças, assim como Theodore Granville, que tinha 7 anos, quando foram transformados em experimentos, né? Então, provavelmente eles se conheciam quando crianças, mas ainda vale ressaltar que devido ao pós-operatório, normalmente os Bigger Bodies dos experimentos têm perda de memória, então talvez eles não se conhecessem tão bem, mas tivessem alguns vislumbres de que conheciam aqueles outros Smiling Critters. Inclusive, o Dog Day deveria conhecer o Catnap, e o Catnap deveria conhecer o Dog Day, afinal, o Catnap foi um dos únicos que não teve nenhum tipo de perda cognitiva de mental ou sinapses cerebrais quando teve o pós-operatório. A minha teoria sobre isso é porque ele realmente queria ser um experimento, porque o que ele sempre quis era ser igual ao 1006, seu melhor amigo, mas já falei isso em muitos outros vídeos. De qualquer forma, sim, todos eles eram Bigger Bodies, eles se conheciam e até deveriam ser amigos, com exceção do Catnap. O Catnap, por si só, fora dos Smiling Critters, fora de toda essa história que eu vou contar, ele já era meio que isolado dos outros Smiling Critters porque ele teve o recall dele, né? Quando ele teve o recall dele porque foi sabotado, era pra sair o cheirinho de lavanda das pelúcias quando você puxava o rabo e alguém sabotou pra colocar a fumaça vermelha, né? Isso fez com que a fábrica precisasse recolher todos os catnaps dali, de todas as casas, de todo mundo, e isso levou um grande prejuízo para a fábrica, inclusive. Só que o que resultou dessa sabotagem foi que o Catnap foi tirado dos Smiling Critters, da linha de brinquedos Smiling Critters, e lá na creche também, de certa forma, ele acabou sendo retirado, afinal a fábrica era, de certa forma, aberta à visitação. Não fazia sentido você tirar o Catnap da linha de brinquedos e manter dentro da fábrica. Isso por si só já fez ele ficar um pouco isolado, só que, de outra forma, ele também era uma pessoa um tanto quanto diferenciada, um brinquedo diferenciado, um experimento diferenciado, porque ele era tímido, ele não gostava muito de conversar com os outros e ele adorava o 1006, sendo que 1006, na verdade, dava calafrios para todo mundo quando ele foi capturado, né? Então, assim, em certo momento a gente vê, inclusive, que os outros Smiling Critters trabalhavam, sim, na creche, dito por um dos pesquisadores, né, que até diz que o Catnap, ele vai ficar numa prisão e só vai na Playcare de vez em quando, na creche de vez em quando, dando a entender que realmente a gente teve todos os Bigger Bodies direitinho dos Smiling Critters que trabalhavam na creche. E aí a gente teve, inclusive, a Mob Games e a Playtime tentando induzir a gente a pensar que o Dog Day e o Catnap eram grandes amigos. Tem até esse retrato que pode ser visto lá no desenho dos Smiling Critters, né, na casa do Dog Day, indicando que o Catnap e o Dog Day seriam grandes amigos, o que é uma controvérsia muito significativa, visto que eles são o exato oposto. Cachorro e gato, sol e lua, dia e noite. Então,
A gente já tem esse contraste aí entre os dois, que já significaria que eles não seriam muito amigos não, tá? E pelo que dá a entender da história de Poppy Playtime, eles realmente não eram amigos de forma alguma, principalmente por conta dessa adoração do catnap ao 1006, e o 1006 causava uma certa aversão aos outros experimentos, principalmente a um certo grupo de experimentos, mas calma que eu vou chegar até lá. Entretanto, por mais que eles tivessem toda essa desenvoltura, todos esses contrastes, tinha uma coisa que todos os experimentos que a gente conhece até agora, sendo Bigger Bodies ou não, eles queriam: a liberdade. Por mais que o Catnap gostasse do 1006, ele não gostava da creche, não gostava da fábrica, ele gostava do 1006 e seguia as ordens dele. E todos os outros Bigger Bodies, experimentos ou não, se sentiam prisioneiros, torturados, não gostavam da fábrica. E o que eles queriam era a liberdade, eles queriam sair dali, isso visto todos, inclusive a Poppy, tá? E aí, o que aconteceu? Em certo momento, a gente teve todo o plano do 1006 dando certo, né? E a gente sabe que aconteceu a Hora da Alegria, que aconteceu no dia 8 de agosto de 1995, que matou várias pessoas, que foi um momento que o 1006 planejou durante muito tempo e fez vários Bigger Bodies atacarem quem estivesse na fábrica naquele momento. Provavelmente foi um evento de festa, inclusive, tá? Tenho umas evidências com relação a isso que eu vou mostrar em outras teorias, mas eles esperaram um dia especial para as pessoas irem visitar a fábrica, para todos ou quase todos os funcionários estarem ali para causar o motim. Então eles esperaram o dia certo, tá? Tanto que a gente tem a fita restrita da Kissy-Missy, que é um momento em que ela estava sendo relocada. Um momento perfeito para poder atacar em certos lugares que não deveriam ser possíveis, né? Já que ela estava sendo relocada ali, ela conseguiu se libertar, conseguiram libertar ela num momento muito específico e muito próprio para a Hora da Alegria. De qualquer forma, mesmo com a fita que a gente tá assistindo ali, vocês devem ter percebido que a gente não tem a participação de todos os Bigger Bodies que a gente conhece, inclusive não vemos sinais dos Smiling Critters. Tudo dá a entender que os Smiling Critters, assim como alguns outros, não participaram do evento chamado A Hora da Alegria. Por quê? É descrito pela própria Poppy, inclusive nas imagens a gente vê, que a Hora da Alegria foi uma chacina, e ela não fazia distinção de funcionários, de visitantes ou de pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Mataram todos os seres humanos, a mandato do próprio protótipo, né? E aí a gente teve alguns experimentos que eles se opuseram a isso, falaram: eu não vou participar disso, eu não vou matar inocentes, deve ter uma outra forma da gente resolver isso, beleza? E os Smiling Critters foram um desses grupos que se opuseram a isso e não quiseram participar dessa chacina, mas eles são um grupo em especial dentro dessa história, e você já vai entender por quê, tá? De qualquer forma, sendo eles a favor ou não da chacina, com certeza todos os experimentos ali deviam sim a sua salvação, a sua liberdade ao 1006, por mais que não concordassem com seus métodos, eles agora eram livres, os Smiling Critters, inclusive. O problema foi o que aconteceu após a Hora da Alegria. E isso, na verdade, o que aconteceu depois da Hora da Alegria já fazia parte do plano do 1006, um plano que a gente não sabe qual é, tem só teorias a respeito,